Alô, galera do Mengão, uma boa tarde aí a todos. Foi de longo e tenebroso inverno aí, um período aí sabático, né? Esperei muita coisa para poder falar. Eu tinha muita coisa para falar sobre Paulo Souza, né? Mas eu vou fazer aí, primeiramente, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que dêem um like, compartilhem bastante aí, repassem aí para seus contatos, aí, para seus amigos, das suas mídias sociais, para que a gente possa trazer aqui nesse canal algumas verdades que as pessoas tentam camuflar de vocês ou tentam fazer diferente, né? Falar diferente do que realmente acontece com o nosso clube. Então hoje aqui eu venho fazer, primeiro desses vídeos aqui, que eu vou fazer alguns vídeos para vocês hoje, para falar, para poder, né, começar a dar essa caminhada de daqui a pouco a gente está trocando aí ideias, né, em lives. Então peço a vocês aí que deem a força aí para esse canal. Então, galera, primeiramente eu vou falar sobre o jogo de domingo, Flamengo e Vasco, né? Vou falar do Paulo Souza depois separadamente, no outro vídeo. Vou falar sobre a imprensa perseguidora do Flamengo, que está levando flamenguistas a acreditarem em situações que vão acabar com o nosso clube, vão acabar com o nosso time. Não caiam nessa armadilha. Mas antes vamos falar somente do jogo de domingo. O treinador do Flamengo, domingo ele escalou um time, né, no qual deu a pressão ali pela qualidade de jogadores do Flamengo, né, deu uma pressão no Vasco. O Vasco no primeiro tempo não viu a bola, né? O Flamengo não encurralou o Vasco pela tática do Paulo Souza, não caiam nessa armadilha. O Flamengo encurralou o Vasco, não fez bom jogo contra o Atlético Mineiro, porque os jogadores do Flamengo são muito bons, muito bons. Inclusive os que são perseguidos. Eu falo sempre, gente, não caiam nessa armadilha. Eu sou da época de um Flamengo que o meu ídolo era Obina. A gente ia para Maracanã cantar Obina é melhor do que Eto'o. Hoje a gente tem um Gabigol esculhamba o cara. Então, pessoal, não vamos cair nessa armadilha, porque vai voltar, porque não adianta. Quanto mais o Flamengo ficar sem ganhar campeonatos e, e a gente ainda massacrando os jogadores bons e excelentes jogadores que nós temos no clube, alguns até injustamente perseguidos, podem não estar no melhor de sua forma física, a gente tem que saber o trabalho do dia a dia, porque a gente tem que parar para pensar o seguinte: se o time não está correndo, não está com fome, será que o trabalho do preparador físico do Paulo Souza está correto? Será que por que os nossos goleiros estão falhando tanto? Será que o preparador de goleiro deles é bom? Quem conhece futebol sabe que quando o profissional que é talhado para treinar, ele é ruim, o time não rende. Não adianta nada você ter um bom time se você não tem quem dirija bem. A gente é acusado de ser viúva de Jorge Jesus. Porém, ele foi o único treinador, dentro de pouco tempo, que conseguiu botar todos os jogadores. Ele teve a visão de continuar com o Gerson de segundo volante. O Gerson não estava jogando na Itália de segundo volante porque achavam que ele não servia. Ele trouxe o Gerson. No início, muita gente criticou. As pessoas tinham a lembrança do Gerson que saiu do Fluminense, aquele jogador preguiçoso, aquele jogador indolente. E a própria torcida, deixando levar pela imprensa, também criticou, e depois nós vimos que foi o Gerson. Então não podemos cair nessa armadilha. Mas voltando ao jogo, o Flamengo encurralou o Vasco. O que mudou no segundo tempo? Obviamente o Vasco, por ter um time mais jovem e por ser franco atirador, gente, no futebol existe isso. Se o Flamengo pega o Vasco e ganha de 5, a diretoria do Vasco, a torcida, mas também é aquela história do Renato. Tomou de 5, mas também o time de 200 milhões. Quando ele teve esse time nas mãos, o que ele fez? E a mesma coisa é quando o time é franco atirador, ele se perder de 5, se perder de 6, se perder de 1-0, para ele vai dar no mesmo. O Vasco perdeu de 2-1, tá todo mundo elogiando que o Vasco fez jogo duro com o Flamengo. Mas o Vasco fez jogo duro com o Flamengo por incompetência do próprio Flamengo. Não vou absolver aqui jogador, mas a maior parte da culpa, 80%, é do treinador Paulo Souza. Segundo tempo, vocês viram o que aconteceu. A salada que ele transformou o time, ele terminou o jogo com 6 atacantes. Ele tirou um zagueiro, botou um centroavante. O João Gomes virou primeiro volante, o Arrascaeta virou segundo volante, e na frente ele tinha Marinho, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, Vitinho, e eu esqueci o último atacante.
Então, ele bagunçou o time do Flamengo. Ele simplesmente. Isso aí é uma amostra de que o Paulo Souza ele está vendendo, ele vendeu uma imagem e está fazendo outra, assim como o Domi. Gente, o Domi chegou aqui no Flamengo, começou a inventar, não tiveram a paciência com ele que estão tendo com o Paulo Souza. E olha que o Domi, quando entregou o time para o Rogério Ceni, ele estava a 1 ponto do líder do Campeonato Brasileiro. Ele não estava se enrolando no Campeonato Carioca, não. Ele estava no Campeonato Brasileiro, estava a 1 ponto do líder. Gente, é só procurar no Google. Olha aí no Google, internet. Então a gente não pode ficar caindo nessa armadilha. Eu vou falar sobre tudo isso que está acontecendo. Peço a vocês que olhem os outros vídeos que eu vou fazer, né, os vídeos mais curtos. Mas o que eu tenho para falar para vocês é: o jogo do Vasco não serve de parâmetro nem para o bem nem para o mal. O Flamengo não está bem, mas tem jogadores excepcionais. Eu acho que o time merece ser melhor treinado. Tá? E eu vou falando já de antemão. O Paulo Souza não é treinador pro Flamengo. Tá? O Marcos Braz ele deveria dar uma entrevista e vir a público, ele, o Bruno Spindel, para falar o que eles enxergaram no Paulo Souza que fez com que eles entendessem que esse cara faria esse time do Flamengo. Não adianta o Paulo Souza chegar aqui com essa ideia comprada desde a época do Rogério Ceni. Aí vídeo, eu vou falar da imprensa, principalmente paulista, tá? Que o Rogério Ceni é um bom treinador, porque o time do Flamengo não respeitou, que os jogadores estão acomodados, que não sei o quê. Isso é conversa para boi dormir, isso é conversa fiada. Os caras não estão acomodados, não. Os caras só estão insatisfeitos, porque chega lá, o cara inventa, bota telão, bota um monte de penduricalhos, tá? E as pessoas acham que o cara está revolucionando. Não. O Flamengo não pode, a pretexto de arrebentar com os jogadores, ficar refém do esquema do Paulo Souza. Ele tem que chegar e ver o melhor esquema para o time. E o esquema com 3 zagueiros não está sendo bom para o Flamengo. A gente tem que acordar agora e pressionar a diretoria para mandar esse cara embora antes que a gente vá para o Brasileiro para fazer vergonha. E outra coisa que eu preciso falar: um clube não pode ser campeão todo ano de tudo. O Flamengo ganhou uma Libertadores não tem 2 anos, porque a temporada de 22 está começando. Nós não ganhamos uma Libertadores de 21. E se nós formos olhar, a grosso modo, o time já estava bagunçado e nós pegamos 2 babas nas oitavas e nas quartas. E na semifinal pegamos um time mais ou menos que eliminou o Fluminense e que deu um calor na gente no início dos 2 jogos. E aí hoje o Diego Alves é massacrado. Gente, vamos lembrar que se a gente chegou até a final, agradeçamos ao Diego Alves nos 2 jogos. Nós passamos 15 primeiros minutos correndo atrás dos caras. Os caras entrando na nossa área, bombardeando o Diego Alves, pegando tudo. Como foi assim na Libertadores de 2019, como foi no Brasileiro de 2020. Os jogos em que ele jogou, mas ele se machuca muito. Gente, a gente até entende. É a idade que vai chegando. O cara se lesiona, não adianta. Agora, não é porque o cara sofre muita lesão de que ele não presta. Viu o lance do Rodrigo Caio, gente? São pessoas que estão ali. O Rodrigo Caio está aí. Problema no joelho, infeccionou, deu uma infecção. Pode ser que ele nem volte mais a jogar. Vocês já pararam para pensar que fica na cabeça de um ser humano se ele tiver, assim como o nosso grande ídolo Leandro, eu estava vendo um vídeo do Leandro ontem. Leandro teve para ir embora do Flamengo com passe fixado, ele que bateu o pé e não quis ir. Leandro não teria metade da história dele no Flamengo se ele tivesse ido embora. Então a gente precisa acordar. Entendeu? E vou falar um capítulo à parte aqui sobre o Andréas Pereira. Eu não falei sobre ele. Gente, olha só. Nós somos seres humanos. Esse rapaz, ele cometeu uma falha grave na final da Libertadores, mas ele não fez aquilo de propósito. Eu sou o tipo de gente que eu acho que o que vale na vida é a intenção de fazer. Se você tem a intenção de fazer algo, tudo bem. Ali, ele por displicência, talvez achando que estava inteiro no lance, quando ele tentou a reação, ele escorregou, nota-se categoricamente que ele escorrega no lance. E aí ele cometeu uma falha. Gente, vamos lembrar que ele já se declarou flamenguista, a família dele é flamenguista. Apesar dele não ser totalmente brasileiro, ele tem uma dupla nacionalidade, ele imagina um torcedor do Flamengo em campo, jogando, comete um erro, e a primeira declaração que ele deu: eu vou ficar aqui que eu quero consertar isso.
E ele imaginou que nessa situação o Flamengo iria comprá-lo, que ele teria oportunidade de dar a volta por cima, de nos dar a alegria no dia em que ele nos deu, para compensar o dia que ele nos deu a tristeza. E aí persegue esse rapaz, muito parte da imprensa, que já estão condenando ele, que ele não está com a cabeça boa, quem estaria? Se você quer, o clube que você ama, se você quer dar a esse clube a recompensa por uma falha individual sua, e você corre o risco de não permanecer e sair com a imagem que ele saiu no clube e que ele torce, como é que vocês estariam? Como vocês estariam? Gente, vamos parar para raciocinar. Ele é um ser humano, gente. Ele tem família, ele tem pai, ele tem irmã, ele tem filha, deve ter namorada, não sei se ele tem filho. Vamos parar de agir como se estivesse lá dentro 11 máquinas. Não, eles são humanos. Erram. Agora apareceu uma matéria do Rodrigo Caio que estava na festa do Diego, pulando, quando não deveria, gente. Às vezes ali ele se empolgou, às vezes ele nem lembrou. Vamos lembrar que esse elenco do Flamengo não é rachado, não. Essa história de que tem panela, geração de 85, isso é conversa. Tem 2 jornalistas dentro do Flamengo que os jogadores não gostam dele, porque eles, para se tornarem jornalistas conhecidos, tá? Um é o Vene Casagrande, para se tornarem jornalistas conhecidos e para criarem uma situação de que são excelentes jornalistas, eles às vezes inventam situações. Eles falam coisas que são o que acontecem realmente. Mas a gente sabe também que imprensa, o cara, para conseguir os flashes, o holofote, ele inventa ou aumenta fatos. Então nós precisamos de estar atentos a isso. Tá? Então eu peço a vocês, gente, deem um voto de confiança ao Andreas, deem um voto de confiança ao Léo Pereira. Cara, esse cara teve contato para ser zagueiro de seleção brasileira. Porque não adianta o cara entrar em campo já sabendo que no primeiro erro dele vai ser vaiado. E no jogo contra o Vasco domingo, o Andrés nem errou. Ele dividiu uma bola no corpo do jogador. Cadê o mérito do jogador do Vasco nisso, gente? Ele dividiu uma bola corpo a corpo com o jogador do Vasco. O jogador do Vasco ganhou no corpo e ligou o contra-ataque. Mas falhou o Davi Luiz, que não deu o primeiro combate, mas eu entendo que se ele sai pro primeiro combate seria facilmente driblado, que ele ainda não está bem fisicamente. E isso a culpa é só do Davi Luiz? Ou é a culpa da preparação física do Flamengo? Por que o departamento médico do Flamengo, na época do Jorge Jesus, era de excelência e agora não está? O que mudou? Faço essa pergunta. Alguém do Flamengo tem que vir a público dar uma explicação para a gente. Não é a gente sair por aí atirando atrás da imprensa falando que o jogador está assim, que o jogador está assado, que o jogador não tem fome. Gente, não caiamos nessa armadilha. O Flamengo ainda bota medo, porque se esse time se encaixar, ninguém segura a gente igual 2019. Mas vão falar, o Flamengo não vai jogar igual 2019. Talvez não jogue. Mas se jogar próximo daquilo, ninguém segura a gente. Vão segurar sim, como fizeram ano passado, né? Campeonato inteiro, 12 pênaltis para o Atlético, 4 para o Flamengo. E aí vocês viram, né? Foi justamente depois daquele episódio lá, o Atlético estava perdendo o jogo no Mineirão, não sei se para o Bahia, que o Rodrigo Caetano foi lá, chutou a porta do vestiário, a partir dali começaram a brotar pênaltis do chão. Caiu um passarinho, um quero-quero desse de campo na área, e dava pênalti para o Atlético. Coincidência, né? E agora no Campeonato Mineiro está acontecendo a mesma coisa. Coincidência. Então, pessoal, peço a vocês, vim falar sobre o jogo, mas acabei me estendendo um pouco, mas vou fazer outros vídeos aqui. Peço a vocês que dêem um voto de confiança para o nosso time. E vamos que vamos, galera. Vamos, que 2022 é nosso. O Flamengo vai renascer das cinzas agora, sem Paulo Souza. Volta, JJ.